Olá pessoal, bem-vindos ao Dar Dicas! Vocês já viram o vídeo sobre Todd que eu falei na terça-feira? Se você não viu, entra aqui nesse card. Daqui a pouquinho você volta aqui porque hoje eu vou falar sobre dicas para ajudar você com o seu paciente Todd em sessão. Se você não se inscreveu ainda no canal, já clica aqui para se inscrever, ativa o seu sininho e dá seu like para a gente continuar crescendo. E estou muito feliz que esse canal está voando! Então bora lá, gente! Hoje eu vou falar para vocês como ajudar o seu paciente com um transtorno opositor desafiador em sessão. Se você pegou um paciente assim, você já sabe que tem um grande desafio aí na frente. Por quê? Porque você tem uma criança que se opõe, que desafia muitas vezes a autoridade de adultos, tem dificuldade com regras. E aí, o que a gente faz para poder ajudar essas crianças em sessão, né? Porque uma das recomendações é que essas crianças busquem sim intervenção. Para que você consiga então fazer o seu trabalho, eu vou passar aqui 5 dicas para ajudar você na condução da sessão com essa criança. Primeira coisa, então, você não deve enfrentar esse paciente de frente. Primeiro, porque você vai perder. A criança que tem o TOD, a maior dificuldade que ela tem é realmente seguir regras. E ela não consegue conter o impulso de ir contra as regras, de enfrentar você. Se ela conseguisse conter, ela não teria o TOD, tá certo? Então, você não deve enfrentar essa criança com TOD, porque ela tem isso muito dentro dela, ela vai enfrentar você e aí ela vai só crescer mais ainda essa necessidade de enfrentamento. Você deve trabalhar para conquistar essa criança, ser parceira dela, ela se sentir segura ali para expor a sua opinião, para colocar suas necessidades, e quando ela enfrentar você, você muitas vezes vai fazer aquela cara de paisagem. Ah, beleza, então a gente pode mudar de ideia, que tal? Então, primeira coisa para você conseguir manter a sua autoridade ali é você trazer várias ideias para a criança poder opinar e optar, em vez de você ter que enfrentar e obrigar aquela criança a fazer algo que ela já se opôs. Até porque em todos os outros ambientes deve ser assim que ela lida com a vida, todo mundo tentando obrigar aquela criança a fazer alguma coisa, certo? 2. Então construa uma rotina de sessão, construa a ideia de sessão junto com seu paciente. Ao invés de você trazer todas as ideias prontas, não, a gente vai fazer isso, e vocês podem combinar. O que você gostaria de fazer hoje, fulaninho? Vamos fazer tal atividade? Não quero. Ai, tá bom então. Que ideia você tem? Vamos construir juntos a nossa ideia, nossas atividades. Ah, mas tem uma coisa muito importante. Crie regras que tanto você quanto a criança também tem que seguir. Então, existem coisas que não podem acontecer na sessão, como, por exemplo, a criança te bater, né? Se a criança ela já tem essa compreensão, né? Porque muitas vezes a criança tem o TOD, mas é só o TOD, não é associado a alguma outra questão, umas comorbidades, tá? Então, se a criança ela tem uma boa compreensão, você pode estabelecer essas regras com ela e deixe sempre visual, tá? Então, faça num caderninho ali, desenha com a criança, ó, bater não pode. Então vocês vão colocar juntos. Você acha que bater pode? É legal bater? Porque geralmente essas crianças sabem o que podem e o que não podem fazer. Não é legal bater, então não pode. Vai estar ali escrito em uma rotininha também de sessão, de coisas que podem, coisas que não podem fazer. Se a criança foi lá e descumpriu a regra, ao invés de você enfrentar ela e falar, isso que você fez não foi legal, você vai lá e fala assim, olha aqui no quadrinho, está certo isso que a gente fez? Isso que você fez, tá certo? Foi um combinado. Então, agora que você descumpriu, a gente vai ter que ver como que a gente vai reagir. Vocês podem combinar, né? Algumas condutas que a pessoa vai perder porque descumpriu a regra. Mas quem vai fazer esse enfrentamento é o próprio papelzinho que vocês dois construírem sessão. Então, você tira você ali daquele enfrentamento porque foi um descumprimento de regras combinada entre vocês. Beleza? Terceira dica, busque entender então quais são os interesses dessa criança. O que ela gosta, quais são os interesses dela,
quais são as curiosidades que essa criança tem. Até porque muitas vezes essas crianças, elas têm uma autoestima muito baixa e às vezes as pessoas não dão voz mais para ela. Por quê? Porque ela sempre tá ali, é sempre muito difícil ter que ficar enfrentando e aí ela não tem vez, ela não tem voz mais, ela não tem mais interesses que as pessoas queiram estar ali ouvindo. Por quê? Porque é sempre tão cansativo que às vezes elas não têm mesmo essa troca. Não vem do outro assim, querendo saber o que é que ela quer, né? A pessoa só quer lidar com o comportamento da criança. Então busque entender quais são os interesses reais dessa criança para você trazer para a sessão e ser sempre motivador para ela estar com você, estar ali e ela ter o espaço, a vez e a voz dela ouvida, sem que tenha que sempre brigar por isso, né? Então é uma dica aí também legal de vocês colocarem em prática, ouvir um pouco mais essa criança e descobrir quais são os interesses dela. Quarta dica, então, proporcione momentos de comunicação e fala dessa criança. Muitas vezes ela tem o comportamento opositor dela porque ela não consegue comunicar aquilo que ela tá pensando. Então ela não gostou daquilo, mas ela não consegue chegar para você e falar: ah, eu acho que eu não gostei, será que a gente pode mudar? Ela já chega com toda a impulsividade de resposta do Todd e já vem crescendo para cima de você e aí fica muito difícil de comunicação. Então quando a criança tiver esse tipo de comportamento, você pode na mesma hora parar, pedir para parar, respirar, vamos conversar e conseguir e tentar trazer essa criança para a comunicação mais facilitada. Ah, tá, você não gostou disso? Por quê? Vamos tentar entender. Às vezes precisa de auxílio ali de desenho, né, que ajuda a fazer a historinha social. Como que a gente pode lidar com isso? Ah, entendi que você não gostou, então vamos tentar pensar numa solução. Ou então até falar: olha, quando você não gostar, ao invés de você jogar alguma coisa ou você brigar comigo, você pode me falar: eu não gostei, ou eu não estou gostando disso, né? Então você ajuda essa criança a antecipar aquele comportamento impulsivo dela, que elas têm dificuldade de controle inibitório. Então é você que vai ajudar elas a criar aquele pensamento anterior à impulsividade. E a última dica, e essa dica é muito importante, se você chegou até aqui, faça isso. Traga os pais para dentro de sessão, porque geralmente esses comportamentos aparecem muito em casa e tem que ter um manejo adequado, tanto seu quanto dos pais. Não adianta você trabalhar o comportamento da criança sozinho em sessão. Os pais precisam estar juntos com você em sessão. Eles precisam aprender a ter um olhar mais assertivo com a criança, a conduzir também, e todas essas estratégias que a gente falou antes também podem ser aplicadas em casa. E é você, terapeuta ou professor também que tem essa criança, vai ajudar esses pais em casa, tá bom? Então é muito importante que esses pais estejam próximos a você, que seja um trabalho bastante vinculado para que haja também a melhora no quadro da criança. Gente, se vocês chegaram até aqui, escreve aqui nos comentários: eu cheguei até aqui! E a gente vai se ver na próxima. Já vou terminar por aqui porque eu falei demais. Grande beijo e até!